a reforma administrativa é uma agenda, ela não é uma virada de chave. É diferente da reforma da Previdência, por exemplo, que você muda parâmetros ali de contribuição, de elegibilidade, etc. Aqui a gente tem uma agenda, tem um conjunto de coisas que precisam ser feitas para que a gente mude esse modelo operacional. Olá, você está no canal Brasil, uma realização da FEComércio de São Paulo. Hoje nós vamos falar de uma reforma que faz parte daquela lista de reformas que o Brasil precisa enfrentar. Algumas já foram enfrentadas e superadas, mas tem uma que volta ao debate com muita força. Eu estou falando da reforma administrativa e para isso vamos ouvir uma especialista nesse assunto, Ana Carla Abrão, economista, hoje vice-presidente da B3, mas foi secretária de Fazenda no estado de Goiás. Ana Carla, bem-vinda. Tua experiência te precede, te apresenta por si só. Você, há muitos anos, você está no centro da articulação do que seria uma reforma administrativa para o Brasil. Então, antes da gente falar de projetos, queria te ouvir sobre a ideia geral do que é reformar o Estado brasileiro. Obrigada, Thaís. Um prazer estar aqui com você, um prazer estar aqui no Brasil para falar sobre esse tema, como você mesma disse, né, que volta ao debate, volta à pauta, felizmente, até porque essa é uma das reformas, embora tenhamos, né, avançado na reforma da Previdência, agora a reforma tributária, essa talvez seja, né, a reforma que falta nesse conjunto de reformas estruturantes que a gente vem defendendo já há bastante tempo. A reforma administrativa, ela é fundamental, ela faz parte aí, de um processo de modernização do Estado brasileiro, de melhoria da qualidade dos serviços públicos no Brasil e, no limite, a gente está falando também de combate à desigualdade social. Eu acho que esse é o ponto relevante quando a gente fala de uma reforma administrativa, porque, afinal de contas, é a base da pirâmide, a população de mais baixa renda que precisa de serviços públicos de melhor qualidade. É claro que o cidadão como um todo se beneficia, mas quando a gente fala de serviços básicos, a gente está falando de educação, saúde, segurança pública, e que hoje, para a população de mais baixa renda, o único acesso que ela tem é a educação pública, é o serviço de saúde público e, claro, uma proteção por meio de segurança pública. Então, a gente, quando fala de reforma administrativa, a gente está falando de tudo isso. A gente está falando de um cidadão mais bem servido, mas, em particular, o cidadão de mais baixa renda, para que ele possa ter mais oportunidade, mais acesso por meio de um serviço público de melhor qualidade. E é isso que a gente precisa e é isso que a gente defende. Tem uma questão que sempre aparece, né, dos dois lados do debate, quem é a favor e quem é contra, que é uma preocupação com a demonização do servidor público, né? O que alimenta essa posição contrária ao servidor é a percepção de classes do serviço público, especialmente do serviço público federal, ou de alguns poderes, como é o caso do Poder Judiciário, em que há uma diferença muito grande de salários e da realidade brasileira, enfim, uma parte da sociedade acredita que há muito mais privilégio do que faz sentido. E, ao mesmo tempo, isso prejudica o que é realmente uma remuneração correta, uma história de carreira correta. Assim, como é que a gente acessa essa dúvida e essa discussão, Ana Carla? É por isso até que eu começo sempre falando, quando falo de reforma administrativa, eu falo sempre que a gente tem que focar no que ela é e desfocar, né, ou deixar de trazer para o debate, ou pelo menos, né, como argumento e como motivação, o que ela não é. E o que ela não é justamente a demonização do servidor público. Afinal de contas, quando a gente fala de modernização da máquina, quando a gente fala de serviços de melhor qualidade, a gente está falando de algo que o próprio servidor também quer, também busca. Ele busca melhores condições de trabalho, ele busca querer ter condições e instrumentos para melhor servir e desempenhar o papel dele, que é servir a população. Portanto, a gente tem que separar essa questão do servidor público. Eu acho que o debate ficou muito contaminado, inclusive por dados que a gente vê que são corretos, mas que podem levar para o lado errado, que é justamente quando você olha a média do salário do servidor público vis-à-vis a média do salário no setor privado.
E a verdade é que a gente, assim como tem uma desigualdade muito grande salarial e de renda no Brasil, no serviço público isso também acontece. Então você tem uma massa enorme de servidores, e são principalmente aqueles que estão servindo a população na ponta, que, se comparado ao setor privado, ganha menos. Não tem os privilégios que o topo da pirâmide salarial no serviço público tem. Então isso também é parte de uma reforma administrativa. Vamos reduzir essa desigualdade, vamos tornar mais justo esse modelo de remuneração e de reconhecimento e de desempenho, para que também no serviço público você tenha o servidor que está lá na ponta e que hoje não é bem remunerado, ele possa estar mais bem remunerado, é melhor remunerado, e que tenha melhor condição de trabalho, vis-à-vis o que a gente tem hoje, que são privilégios no topo da pirâmide salarial do serviço público, que também precisam ser atacados, que precisam ser eliminados. Então isso também faz parte, e por isso que não se trata de demonizar o servidor público, porque a grande maioria, a massa de servidores públicos hoje, não só não é bem remunerado, como não é devidamente avaliado e reconhecido, e não tem condições de desempenhar um trabalho melhor, inclusive do ponto de vista de capacitação, de investimento na sua força de trabalho, no seu desenvolvimento profissional. Então isso também faz parte, e por isso que não se trata de forma nenhuma de massacrar o servidor público, dizer que ele não trabalha ou que ele ganha bem. Trata-se de dar condições melhores para ele trabalhar, remunerá-lo melhor, onde ele não é bem remunerado, e eliminar privilégios que uma pequena casta hoje tem e que aí sim são injustificados quando a gente olha o resto da população brasileira. Não faz sentido, né? Fica óbvio que não faz sentido. Ana, um ponto bastante sensível, que encontra muita resistência no Congresso Nacional, é a questão da estabilidade. Eu me lembro bem, nós estamos no comecinho de 2024, ou seja, vamos ali há 4 anos de quando enfrentamos a pandemia, e me lembro bem, durante a pandemia, né, que houve um choque assim, de realidade entre os milhões de brasileiros que perderam emprego de um dia para o outro e os milhares de servidores que tinham a estabilidade, né? E aí, de novo, a sensação de diferença e de desigualdade. Onde ela faz sentido, nas carreiras de Estado, ou até a definição do que é exatamente uma carreira de Estado e onde ela precisa realmente deixar de existir. Bom, a estabilidade, esse também é outro mito importante da gente, né, falar a respeito e debater, Thaís, porque a estabilidade do serviço público ela existe no mundo todo. O Brasil não é diferente nisso. O que a gente Esse é um mito é importante diferente, de quebrar, né? sim, porque o serviço público, a burocracia estatal, ela se beneficia da estabilidade para evitar, claro, né, a perseguição política, para evitar também uma situação de apadrinhamento, porque tem os dois lados da moeda, você trazer pessoas que não têm qualificação e que vão estar ali protegidas e que vão fazer aquilo que, né, que o gestor do dia ou da hora ou do momento manda. Então ela tem o seu valor. Ela garante também estabilidade, né, por isso não é à toa que o nome é esse, ela garante estabilidade na máquina, ou seja, à medida que você tem alternância política, você garante que existe uma burocracia ali estatal estável, em que as políticas não vão ser totalmente descontinuadas do dia para a noite, isso é importante também. O que acontece quando a gente olha especificamente então para a estabilidade no Brasil? Primeiro, esse outro mito de que o servidor público estável não pode ser demitido, isso também não existe. A gente criou uma jurisprudência, uma prática que torna muito difícil demitir um servidor público, mas a própria Constituição já prevê isso, inclusive por baixo desempenho. Então a gente tem um arcabouço constitucional que já permite, primeiro, sim, temos estabilidade no serviço público, mas se o servidor não desempenha bem as suas funções ou tem desvio, mediante um processo administrativo você pode demitir esse servidor. O que acontece é que mediante um processo administrativo, foi muito capturado e se tornou muito difícil chegar a bom termo, mesmo em situações graves, inclusive, né, de desvio, de corrupção, de infrações muito graves. Então a gente precisa melhorar esse arcabouço, regulamentar isso para permitir
que a avaliação de desempenho seja feita, que o baixo desempenho seja medido e que seja, sim, um objeto, né, um motivo de demissão. A mesma coisa para infrações graves, não faz sentido um servidor que é pego num processo de corrupção, num ato de corrupção, que ele ainda fique durante 20, 30 anos recebendo o Que é seu o que acontece salário. muito, né? Exatamente. Então a gente tem que aprimorar esses dispositivos. Por outro lado, a gente tem uma amplitude da estabilidade muito grande. Normalmente são carreiras de Estado ou carreiras que desempenham atividades típicas de Estado que usufruem de estabilidade. No Brasil, desde a Constituição de 88, a gente expandiu isso para todo servidor público. Então tem um debate para ser feito? Sem dúvida que tem, do ponto de vista dessa amplitude. Mas, por outro lado, esse é o menor dos nossos problemas hoje, por incrível que pareça. Quando a gente fala do modelo operacional da máquina pública, do modelo, né, de cargos e salários, de desempenho, de avaliação, de salários, a gente tem muitas outras coisas que vêm antes da estabilidade. E entrar no debate da estabilidade significa criar uma complexidade que não deixa você avançar nos outros temas. Então eu sempre tenho defendido que deixa a questão da estabilidade de lado. Vamos aprimorar os dispositivos que a gente tem hoje, inclusive constitucionais, regulamentando o artigo 41 que fala sobre avaliação de desempenho. Vamos criar processos mais ágeis de punição em casos de infração grave, mas vamos olhar todas as outras coisas que a gente tem antes, como unificação de carreiras, o melhor modelo de avaliação de desempenho, os salários iniciais, a rapidez com que um servidor chega no topo da sua carreira, ou seja, a gente tem os privilégios que a gente precisa eliminar. A gente tem uma série de dispositivos que podem ser aprimorados e devem ser aprimorados antes da gente começar a discutir estabilidade. Para não começar pela montanha mais alta, Pelo mais né? difícil e pelo final, porque afinal de contas, a gente vai ter que dosar muito bem. O que é carreira típica de Estado? Até onde que a estabilidade tem que ir? E isso é um debate muito complexo, inclusive do ponto de vista do servidor, do ponto de vista do Congresso, do ponto de vista do corporativismo estatal, porque no final do dia, todo mundo vai dizer a minha atividade como servidor público é uma carreira de Estado, é importante, ela tem que estar blindada. E esse é um debate que não tem fim. Vamos começar arrumando a casa para depois a gente poder chegar lá. Ana, agora falando especificamente de projetos, você é coautora de um dos projetos que está em discussão, que já esteve ali em discussão no Congresso Nacional. Outro projeto foi apresentado pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O governo Lula hoje também formula um novo projeto que encontra um caminho diferente para isso. Qual a tua avaliação desses projetos? Se eles convergem? Como é que a gente pode esperar uma aceleração do processo do debate diante das propostas que estão apresentadas? Bom, vamos começar pela proposta que o governo Bolsonaro apresentou, né, a PEC 32, que essa talvez seja, né, hoje um consenso de que ela não é o caminho. E não é o caminho, primeiro, porque ela parte da discussão de estabilidade. Então ela faz justamente esse debate que eu costumo dizer que a gente começa pelo final. É uma mudança constitucional, sempre muito mais difícil de avançar no Congresso, e tem algumas distorções ali. Eu diria que a principal delas é o fato de que, embora seja uma mudança constitucional, que inclusive permitiria que se mexesse em outros poderes, ou se discutisse em outros poderes, em particular o judiciário, onde boa parte desses privilégios, né, hoje estão assentados, ela não faz isso. Na verdade, ela tira militares, ela tira o judiciário e o legislativo e se concentra em criar uma nova estrutura de cargos e salários que, inclusive, conflita com a atual e pode gerar aí debates jurídicos muito, muito complexos. Então, a gente tem uma série de problemas na proposta atual. E hoje o que se percebe é que há um consenso de que esse não é o caminho, felizmente.
Por outro lado, a proposta que Armínio Fraga, Carlos Ari Sundfeld e eu defendemos é uma proposta mais simples do ponto de vista legislativo e ela parte de um princípio que a reforma administrativa é uma agenda, ela não é uma virada de chave. É diferente da reforma da Previdência, por exemplo, que você muda parâmetros ali de contribuição, de elegibilidade, etc. Aqui a gente tem uma agenda, tem um conjunto de coisas que precisam ser feitas para que a gente mude esse modelo operacional. E o primeiro deles é justamente, vamos parar tudo, vamos debater a questão das carreiras. Hoje são mais de 300 carreiras no governo federal. Muitas delas fazendo a mesma coisa com privilégios ou proteção de espaço ou progressões muito rápidas, ou seja, você tem ali uma miríade de carreiras e muitas vezes um servidor que está fazendo o mesmo trabalho, né? exatamente, e está fazendo o mesmo trabalho aqui e está precisando de mais gente para trabalhar com ele não tem, porque tem que fazer um concurso, porque a pessoa que no outro órgão ao lado está fazendo a mesma coisa e está sobrando gente lá, a gente não pode migrar. Então vamos começar por aí, vamos discutir essas 309 carreiras, unificar essas carreiras, olhar onde tem privilégios, onde tem deficiências, harmonizar esse processo, regulamentar a avaliação de desempenho, fazer aquilo que está na mão, acabar com os privilégios e a partir daí a gente avança nos outros temas. Só que para isso a gente precisa parar para poder fazer essa avaliação, essa unificação, essa harmonização. Isso não precisa de mexer na Constituição, isso é muito mais operacional e de gestão do próprio Ministério de Gestão hoje, de pessoas, e isso permite que a gente comece, como eu disse, a arrumar a casa. E do ponto de vista legislativo é um projeto de lei, não é uma mudança constitucional. Além disso, tem a lei de concursos que está tramitando, a gente tem a regulamentação do artigo 41 de avaliação de desempenho, a gente tem qual é o modelo de avaliação de desempenho que a gente precisa implementar, como é que a gente traz os estados para isso, como é que a gente traz o judiciário legislativo para isso, ou seja, por isso que eu digo que é uma agenda, não é uma mudança de chave, não é algo que a gente faz do dia para a noite. Essa é a nossa proposta. O governo federal atualmente, pelo que eu venho acompanhando, está indo um pouco nessa direção, de fazer várias ações, algumas legislativas, outras mais administrativas, para poder justamente ir arrumando a casa. Eu diria que assim, claro, a gente sempre tem ansiedade de que a gente vá mais rápido, seja um pouco mais ambicioso no que a gente está buscando. Mas, de toda forma, assim, a direção é muito em linha com a direção que a gente sempre defendeu. Mas a gente sempre gostaria que essa agenda fosse, primeiro, mais explicitada. Embora seja um tema polêmico, eu costumo dizer, Thaís, que este é o governo que tem, inclusive, a interlocução com os sindicatos de servidores públicos, tem, né, uma identificação, inclusive, né, com as causas vinculadas a esse segmento da população e que poderia justamente fazer esse diálogo, que poderia avançar muito mais rápido, talvez do que qualquer outro. Mas é um tema sempre difícil, politicamente é difícil, do ponto de vista, né, de popularidade é sempre, né, mais difícil ainda. Talvez a questão da aceitação da sociedade ou da percepção da sociedade, acho que a reforma da Previdência já trouxe muito isso, né, a discussão das diferenças, né, e isso avançou. Ana, para a gente terminar, tem a tramitação da reforma tributária, ela se confunde muito com a questão da carga tributária, né? Quer dizer, a carga tributária quanto o custo do Estado. A reforma tributária é como funciona o sistema, mas há uma confusão ali de temas e uma expectativa também difusa. Como assim vai fazer uma reforma tributária e não vai baixar a carga tributária, né? Eu costumo dizer, olha, para baixar a carga tributária precisa reformar o Estado. E aí, portanto, há essa expectativa de que a reforma administrativa será um caminho de redução desse custo do Estado, de redução de gasto público. É mito ou verdade? É uma verdade no longo prazo, mas no curto prazo não. Esse é um outro ponto que a reforma administrativa não é. Ela não é uma solução para os nossos problemas fiscais de curto prazo. Os nossos problemas fiscais de curto prazo, eles são, né, muito maiores do que uma reforma administrativa daria conta logo no primeiro, segundo, terceiro ano.
Tanto é que no projeto que tramita, né, na PEC 32, havia esse discurso de que vamos economizar 400 bilhões de reais em 10 anos. Essa é uma conta muito difícil de ser feita. O que a gente acredita, e aí talvez o paralelo com a reforma tributária seja bom, Thaís, é que à medida em que a gente tem um modelo que é mais eficiente, em que o servidor é mais produtivo, que a gente tenha menos distorções, isso permite que, no tempo, a gente tenha menos servidores e, portanto, né, o custo dessa máquina, embora eles sejam melhor remunerados, o custo total dessa máquina, essa despesa de pessoal, que é uma linha importante do orçamento, seja menor. Mas isso no futuro. E isso à medida em que esse modelo vai avançando e até do ponto de vista da cultura do serviço público, as coisas se modifiquem. Então é uma conta muito difícil de ser feita, mas no futuro que o ganho virá do ponto de vista de produtividade, de qualidade do serviço público, Eficiência. de benefícios para a população, eficiência, uma máquina mais enxuta, mais produtiva, mais ágil e mais moderna, o ganho virá. Mas ele não é um ganho fiscal de curto prazo. A reforma administrativa, ela é um contraponto para se dizer, a gente também não pode ter um Estado tão pesado. É verdade, ela é fundamental para que a gente estruturalmente tenha uma condição fiscal melhor, porque essa linha de despesa é muito grande, também. Mas isso vai vir no tempo. Não dá para imaginar que vai ser a pílula mágica para resolver a questão Não. fiscal, né? E Ana, agora sim, última pergunta, você enxerga um ambiente muito mais propício, assim como conseguimos avançar na tributária, fizemos até a Previdência, fizemos trabalhista, avançamos na tributária, ainda tem um caminho pela frente, você enxerga hoje um ambiente muito mais preparado para avançar? Ou ainda há muito mais resistência? Não, ainda há muita resistência, mas de novo, assim, cada vez que eu vejo que a reforma administrativa volta para a pauta, é importante, porque é um processo de amadurecimento. A gente viveu isso com a Previdência, a gente viveu isso com a tributária, há quantos anos a gente está discutindo Décadas. tributária, e no caso da reforma administrativa, também é um processo de amadurecimento. Eu não acho que a gente já esteja lá, e por isso que eu acho que essa é uma reforma que precisa estar na agenda, precisa estar na pauta, mas que, à medida que a gente vai avançando com alguns dispositivos, a gente vai também mostrando o benefício de uma máquina mais moderna. Portanto, é importante que a gente debata, mas eu acho que ainda estamos num processo de amadurecimento desse tema. O que não pode é parar. Isso. Ana Carla Abrão, obrigada pela conversa, volte sempre. Obrigada.